Boa tarde, turma. Aqui é o professor Rafael, da disciplina de História. Estamos aqui novamente, não é isso? Esta semana nós iríamos fazermos, né? Nós iríamos corrigir uma atividade da semana passada, porém, devido à realização do simulado, né? Que o núcleo gestor ainda vai postar as regras e como é que vai ser o simulado, nós iremos fazer uma revisão do conteúdo, ok? Então o conteúdo ele é bastante reduzido. Eu não estou, né, ampliando o conteúdo, eu estou tentando em várias aulas a gente falar sobre o mesmo assunto para que vocês compreendam sobre o Egito, né? Então o conteúdo do simulado será sobre o Egito. Vamos acompanhar. Vamos fazer o seguinte, nessa aula vocês vão vendo o vídeo e vão abrindo o livro, vão acompanhando com o livro, é na página 66, certo? O capítulo 5, nós vamos falando e vocês vão acompanhando. O capítulo 5, ele fala sobre o Império do Antigo Egito. E eu coloquei aqui uns pontos que são os destaques. Eu quero que vocês aprendam principalmente esses pontos, né? No simulado de história eu irei cobrar esses pontos. Então, o primeiro ponto é a localização do Egito. Onde é que o Egito se localiza, né? E aí vocês podem ver na página 66 do livro, tem um mapazinho, né? Mostrando o Egito e a sua vizinhança, né? O que está ao redor dele. Mas eu trouxe um mapa maior para a gente ver. O segundo ponto é como os africanos se organizavam. Como é que no continente africano os povos viviam? O terceiro, como é que se formou o Egito? O quarto é o principal rio do Egito. O outro ponto é como esse rio contribuiu para o país. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre os faraós e sobre as pirâmides, que com certeza vai cair questões sobre o faraó e sobre as pirâmides. A localização do Egito. Olha, eu trouxe um mapa do mundo para vocês relembrarem. Aqui são todos os continentes do mundo. O Egito ele se localiza na África, para vocês entenderem. Então, se lá na prova tiver qual continente estava localizado o Egito, é na África, ok? Como os africanos se organizavam? O continente africano ele é muito grande, então tinha várias maneiras de se agrupar, de se organizar. Então tinha pessoas que se organizavam como se fosse uma aldeia. Tinha grupos que eram chamadas cidades-estado. Tinha outro que era reinos. E tinha outros que eram impérios. Então, normalmente se começava como aldeia. Aldeia é um grupo pequeno de pessoas que normalmente elas obedeciam, né, as ordens do mais velho, de um líder que distribuía a terra e que comandava os guerreiros. Na página 67, vocês podem ver, ó, a África, organizações políticas. Aí tem aldeia, tem cidade-estado, tem reino e tem império. Império era muito maior, é quando um grupo começava a conquistar vários outros grupos, né, e se tornava um império. As cidades-estado. As cidades-estado eram cidades que normalmente elas eram cercadas, né, por muralhas, possuíam um governo próprio, tinha um centro comercial e uma área rural. Ou seja, era uma cidade mais organizada do que as aldeias. Então, quando se fala em aldeia, se fala num grupo pequeno, não tão desenvolvido. Quando fala em cidade-estado, é um grupo maior, mais desenvolvido. E reino, né, um conjunto de cidades-estados que uma pessoa conquistou. E o império é quando ela conquista vários reinos. Então, é uma sequência, né, até se tornar um grande império, que foi o caso do Egito. O principal rio do Egito é o rio Nilo. E vocês podem ver nessa figura da direita que do lado do rio, de um lado e de outro, tinha estátuas, né, grandes palácios, as pirâmides, certo? Então essa figurinha é mais ou menos mostrando que o Egito ele se desenvolveu por causa do rio.
O Egito ele se desenvolve por causa da água, assim como várias outras regiões no mundo. A água que proporcionava alimento, né, aqui proporcionava meios para a agricultura, porque para plantar precisa de água. Esse rio era utilizado como meio de transporte para levar as mercadorias de um lado do Egito para o outro. Eles levavam por navios através do rio. Então o rio mais importante é o rio Nilo. Se na prova tiver marque corretamente qual é o rio mais importante do Egito, é o rio Nilo. Ok? Essa figura da esquerda é o continente só da África, porque aquele primeiro mapa que eu mostrei era o mapa do mundo. Agora esse mapa é só o da África. E essa partezinha pintada de vermelho é onde está o Egito. Então o Egito ele está no norte da África, na parte, como a gente chama de a parte de cima, né? A parte norte. E o rio Nilo é o principal rio. Agora, qual é a contribuição do rio Nilo para formar o Egito? O rio ajudou? Eu já disse, né? Então, o primeiro ponto aqui que eu queria que vocês aprendessem é que os habitantes que moravam às margens do rio Nilo aprenderam a canalizar e direcionar as águas. Ou seja, eles fizeram canais de irrigação. E com esses canais eles puderam ampliar as terras onde eles plantavam. Então tinha uma produção de alimentos muito grande, né? Então, se tem a produção de alimento, aumenta o comércio? Aumenta, porque tem mais produtos para comprar e vender. Se tem uma produção de alimento grande, melhora a vida das pessoas? Melhora, porque as pessoas vão ter mais alimentos para comer, para comprar, não é isso? Então, a vida dos egípcios, ela estava em torno dessas águas do rio Nilo. Aqui é uma fotozinha, né, que eu tirei até do livro, para mostrar como era mais ou menos. Olhem aqui como tem. Na parte de baixo tem os canais, que é a água, né, tem as plantações. Na água tem vários barcos, como se fossem direções diferentes, né, que eles usavam para transporte. Não é isso? E na parte de cima tem a figura das casas, ou seja, o Egito se desenvolveu próximo ao rio Nilo, próximo à água. Na figura da direita vocês podem ver as pirâmides, um prédio muito grande que deve ser o castelo, não é isso? Então as construções elas eram próximas da água, porque a água é vida. A água é que foi importante para o desenvolvimento do Egito. Agora, como é que se formou o Império Egípcio? Tem aí até as páginas, vocês podem ir para a página 70 e 71. Então, tudo na vida, lembrem disso, tudo na vida começa de baixo, começa pequeno. Então, o Egito ele não foi grande a vida toda, ele não foi um império a vida toda. No primeiro ponto, vocês podem ver aí, ó, nas aldeias. O que é aldeia? É aquele grupo menor, menos desenvolvido. Começou a ter disputas por terras e poder. Então, um começou a disputar com os outros. Essas aldeias começaram a fazer acordos. Então, uma aldeiazinha pequena se juntou com a aldeia pequena, ficou maior. Até que virou dois grandes reinos. No segundo ponto tem. Os vencedores passaram a governar um território maior e com mais pessoas. A disputa entre esses nomarcas deu origem a dois grandes reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito. Então, o que era várias aldeias, agora está dois reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito. E aí uma pessoa, o primeiro rei, né, o primeiro faraó do Egito, ele conquistou os dois reinos. Por volta do ano 3100 a.C., o rei Menes conquistou o Baixo Egito, unindo os dois reinos. Então, se vocês lembrarem, nós temos as aldeias, depois nós temos os reinos, depois nós temos os impérios. Certo? E o faraó e as pirâmides? O faraó era como se fosse um deus para eles. Ele era o maior governante do Egito.
ele governava, ele comandava os militares e ele era o juiz supremo. Então, todos os poderes estavam na mão do faraó. Ele era considerado um deus. E ele também era o dono de todas as terras do Egito. Então, as pessoas pagavam impostos ao faraó, pagavam dinheiro, pagavam taxas, né, ou uma parte do que produziam, como se fosse um aluguel pelas terras. O faraó era muito rico, ele recebia esses impostos. E os egípcios, que eu quero que vocês lembrem disso, que talvez possa cair alguma questão no simulado, eles acreditavam na vida após a morte. Então, olha só, as pirâmides eram os túmulos dos faraós. Vocês devem lembrar de um videozinho que eu passei aí há uma semana ou duas atrás, relacionado a cemitério, aos túmulos. Por que é que eu passei? Justamente por isso, porque eu iria falar sobre as pirâmides. Então todos no Egito acreditavam na vida após a morte. E aí os faraós mandaram construir imensos túmulos, que eram as pirâmides. Nesses túmulos eles colocavam ouro, né, comida, eles eram enterrados, os soldados também eram enterrados lá, porque o faraó acreditava que na vida após a morte. Então, quando ele ressuscitasse ou quando ele voltasse a ter vida, estava lá com ele as riquezas dele, os guerreiros dele. Então, as pirâmides foram construídas com o objetivo de serem túmulos dos faraós. Era como ele garantisse, até eu coloquei aqui, para o faraó, mandar construir uma pirâmide era a forma de garantir sua casa na eternidade. Então, pessoal, é só esses pontos, é muito simples. Agora, no finalzinho, tem uma atividade que eu quero que vocês vejam. Essa atividade, ela é uma revisão para o simulado. Tanto eu falei, né, sobre isso, como se vocês fizerem essa atividade, vocês vão estar treinando para o simulado. Então eu aconselho que vocês façam perguntas muito simples. Em qual continente está localizado o Egito? Nós falamos. Qual o principal rio do Egito? Nós falamos. Não é isso? Só perguntas simples, ok? Então, boa sorte. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham aprendido. Eu acredito que é um conteúdo fácil depois de tudo que nós já vimos. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar lá no grupo do WhatsApp. Uma boa semana para todos.